Raízes históricas, uma diáspora única. A relação entre Japão e Brasil não começou em território japonês, mas sim do outro lado do mundo. No início do século XX, milhares de japoneses emigraram para o Brasil em busca de melhores oportunidades, sobretudo para trabalhar nas plantações de café. Com o passar do tempo, essa primeira migração cresceu até se tornar a maior comunidade japonesa fora do Japão, com mais de 2 milhões de descendentes. Essa ponte humana não desapareceu, mas se inverteu décadas depois. Os descendentes desses imigrantes começaram a olhar para o Japão como uma terra de oportunidades. Assim nasceu uma relação única, uma história de ida e volta entre dois países que, embora distantes no mapa, estão hoje profundamente ligados por famílias, memórias e raízes compartilhadas. O fenômeno Dekasegi, a migração inversa. Nos anos 1980 e 1990, o Japão vivia um período de rápido crescimento econômico, mas enfrentava um problema: faltavam trabalhadores dispostos a ocupar empregos em setores pouco atrativos para os japoneses. O governo japonês então abriu as portas para descendentes de japoneses, os chamados Nikkeis, principalmente do Brasil e do Peru, para trabalhar em fábricas e serviços manuais. Nasceu assim o fenômeno do Dekasegi, que em japonês significa trabalhar longe de casa. Famílias inteiras deixaram o Brasil com a esperança de melhorar de vida, muitas vezes ganhando em um mês no Japão o que levariam muito mais tempo para juntar em sua terra natal. Mas essa promessa também trouxe sacrifícios, longas jornadas, adaptação cultural e, em muitos casos, a separação da família. Número e evolução da comunidade. No auge, por volta de 2008, mais de 300 mil brasileiros viviam no Japão, tornando-se uma das maiores comunidades estrangeiras do país. A crise econômica global daquele ano atingiu duramente essa população, levando muitos a retornarem ao Brasil. No entanto, uma parte significativa decidiu permanecer e criar raízes. Hoje, a comunidade brasileira no Japão conta com cerca de 200 mil residentes, muitos deles com residência permanente. Isso significa que já não se trata apenas de trabalhadores temporários, mas de famílias inteiras que construíram sua vida no Japão. Cidades como Amamatsu, em Shizuoka, ou Oizumi, em Gunma, são conhecidas como verdadeiros polos brasileiros, onde o português é ouvido nas ruas e o comércio local se adapta a essa população. Integração complexa, aparência japonesa, identidade brasileira. Um dos aspectos mais interessantes dessa migração é a questão da identidade. Muitos descendentes têm traços físicos japoneses, mas culturalmente se consideram brasileiros. Isso gera uma espécie de paradoxo. No Brasil, eram vistos como os japoneses; no Japão, são considerados os brasileiros. Essa percepção dupla às vezes dificulta a integração, já que não se encaixam totalmente em nenhuma das duas sociedades. A língua é um fator essencial. O português costuma ser a língua do lar, enquanto o japonês é aprendido na escola ou no trabalho. Assim, muitos Nikkeis vivem em um espaço cultural híbrido, escutam samba, mas também assistem anime, celebram o carnaval, mas respeitam tradições japonesas. Esse choque e fusão de identidades é uma das marcas mais fascinantes da comunidade. Migração circular, entre Brasil e Japão. Diferente de outras comunidades estrangeiras que se estabelecem definitivamente, a experiência brasileira no Japão foi marcada pela migração circular. Muitas famílias chegaram com a intenção de ficar apenas alguns anos, juntar dinheiro e voltar ao Brasil para melhorar de vida. Algumas conseguiram e não retornaram mais, outras voltaram ao Brasil mas, com a falta de oportunidades, decidiram regressar ao Japão. Esse vai e vem criou uma dinâmica única, com famílias que já passaram por 3 ou 4 ciclos de ida e retorno. Há até bairros no Brasil onde quase todas as casas foram construídas com dinheiro ganho no Japão. Assim, a migração não é apenas geográfica, mas também econômica, social e cultural, conectando constantemente os dois países. Educação bilíngue e comunidades escolares.
A educação sempre foi um dos maiores desafios da comunidade brasileira no Japão. Para manter a língua e a cultura de origem, os brasileiros fundaram dezenas de escolas privadas onde se ensina em português e se seguem os currículos do Brasil. Atualmente, existem mais de 80 escolas brasileiras no Japão. No entanto, muitas famílias também matriculam seus filhos em escolas públicas japonesas, onde as crianças enfrentam um duplo desafio: aprender japonês e se adaptar a um sistema educacional mais exigente e disciplinado que o brasileiro. Essa experiência bilíngue, embora difícil no começo, tem formado jovens que dominam 2 idiomas e 2 culturas, abrindo portas acadêmicas e profissionais. Desafios da segunda geração. A segunda geração de brasileiros no Japão cresceu entre 2 mundos, e o caminho nem sempre foi fácil. Muitas crianças sofreram bullying por falar outra língua ou não dominar totalmente o japonês. Outras enfrentaram a pressão dos pais, que esperavam que aproveitassem ao máximo as oportunidades que eles próprios não tiveram. Como consequência, alguns jovens abandonaram os estudos e começaram a trabalhar em fábricas desde cedo, repetindo o ciclo dos pais. Por outro lado, há também histórias inspiradoras de filhos de imigrantes que ingressaram em universidades japonesas, se tornaram profissionais e hoje são verdadeiras pontes entre Brasil e Japão. Suas trajetórias refletem tanto as dificuldades quanto o potencial de integração da comunidade. Contribuição econômica e cultural. Os brasileiros no Japão não contribuíram apenas com sua força de trabalho, mas também trouxeram um grande dinamismo cultural. A música, o carnaval, a culinária e até o futebol são símbolos fortes da presença brasileira. Em várias cidades japonesas existem festivais brasileiros que atraem não apenas Nikkeis, mas também japoneses interessados em conhecer um pedaço do Brasil na Ásia. Além disso, muitos brasileiros abriram negócios, de churrascarias a mercados de produtos importados, contribuindo diretamente para a economia local. No setor industrial e de serviços, sua presença foi fundamental para sustentar áreas que sofriam com a falta de trabalhadores japoneses. Visibilidade e identidade compartilhada. A comunidade brasileira ajudou o Japão a repensar sua identidade como nação. Durante muito tempo, o país se enxergava como uma sociedade homogênea, mas a presença de centenas de milhares de Nikkeis mostrou que a diversidade também faz parte dessa realidade. Embora nem sempre tenham sido plenamente reconhecidos, os brasileiros abriram um espaço de visibilidade que beneficia outras comunidades estrangeiras no Japão. Essa identidade compartilhada, ser parte e ao mesmo tempo diferente, é um exemplo poderoso do que significa viver entre culturas sem perder as raízes. Um futuro compartilhado. Olhando para o futuro, a comunidade brasileira continuará desempenhando um papel fundamental na sociedade japonesa. O Japão enfrenta um grave problema de envelhecimento populacional e precisa de mão de obra jovem e qualificada. Os Nikkeis brasileiros e seus descendentes podem se tornar um elo essencial para que o Japão avance rumo a uma sociedade mais inclusiva. Sua experiência de décadas mostra que é possível viver com múltiplas identidades, contribuir para o país de acolhida e, ao mesmo tempo, manter viva a cultura de origem. O futuro da relação Brasil-Japão não está apenas nos governos, mas nas histórias de milhares de famílias que, dia após dia, constroem um espaço de convivência multicultural.